Seja bem-vindo, bom dia para o senhor. A gente estava falando aqui sobre segurança pública. Tivemos a aprovação do PL antifacção e o presidente da Câmara disse que vai pautar a PEC da segurança pública. Na opinião do senhor, o que é mais importante ser aprovado para virar a chave mesmo da segurança pública no Brasil? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham no Jornal Gente. Uma alegria estar com vocês aqui no dia de hoje. Olha, nós precisamos avançar em muitos aspectos. O PL antifacção é importante no combate às facções criminosas, é importante para aumentar o custo do crime. A gente tem que aumentar o custo do crime, a gente não pode viver nessa sensação eterna de impunidade, a gente tem que fazer algumas reflexões. Vamos parar para pensar o seguinte, Pedro. As duas grandes operações recentes que nós tivemos no estado de São Paulo, Carbono Oculto e Poço de Lobato. A gente deve ter aí algo em torno de 16, 17 bi de reais que estão bloqueados pela justiça. Quando que esse dinheiro de fato, e se esse dinheiro de fato vai voltar para os cofres do Estado? Porque é um dinheiro que foi subtraído de tributos, do pagamento de tributo. A gente está falando do enriquecimento ilícito, de fraude tributária, de lavagem de dinheiro. Quando que esse dinheiro vai voltar para os cofres do Estado? E imagina o que daria para fazer em termos de aparato de segurança pública, instrumentalização das polícias, construção de hospitais, construção de habitação. É muito recurso. Por que é tão difícil a gente expropriar bens de criminosos? Por que é tão fácil para um criminoso voltar para a atividade? Veja, vamos falar do crime que mais aborrece o cidadão, o roubo do celular. Imagina aquele cidadão que passa na rua, está na parada de ônibus, comprou o seu celular no crediário, que tem a sua vida no celular hoje, movimenta a conta no banco, se comunica com a família, tem os seus dados, tem os seus documentos no celular, faz tudo no celular, que é a realidade de muitos brasileiros. E aí passa um ladrão, um bandido de bicicleta, subtrai o celular e a pessoa vai perder aquele celular. Celulares que depois vão ser preparados para ser exportados, etc. E aí você vai prender esse criminoso, e esse criminoso vai para uma audiência de custódia e vai ser liberado. E ele vai ser liberado uma vez, duas vezes, 25 vezes, 30 vezes, e aí fica aquela sensação eterna de enxugar gelo. O PL antifacção é muito importante do ponto de vista do endurecimento ao combate ao crime organizado, o endurecimento de penas, a retirada de alguns benefícios que membros de facção criminosas tinham, como se fosse um criminoso comum, a facilidade de expropriação de bens. Então é um avanço importante. A PEC, se for bem conduzida, tem que ser algo absolutamente diferente daquilo que o governo federal propôs, e a linha do relator Mendonça Filho é justamente essa. Ela pode ser também um instrumento de endurecimento. Agora, o Brasil precisa mostrar que vai ser intolerante ao crime. A gente, no ano retrasado, na verdade, nós fizemos os governadores do Sul e Sudeste, uma série de proposições ao Legislativo, ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado. E ali a gente falava de prisão por fundada suspeita, a gente falava em combate à reincidência, a combate à habitualidade criminal, né? Um procedimento diferente nessa chaga chamada audiência de custódia, que é um problema, que é um convite à impunidade. E infelizmente, essas propostas ainda não andaram. A gente tem falado com o presidente Hugo Mota para que a gente tenha um tempo do calendário legislativo dedicado à segurança pública para a gente tratar desses temas, para a gente tratar da habitualidade, para a gente tratar da reincidência, para a gente tratar da audiência de custódia, para a gente tratar do endurecimento de pena. E a gente tem alguns desafios aí pela frente. A gente não pode ver criminosos sendo liberados, a gente não pode ter tanta impunidade, porque é essa impunidade que faz com que a gente tenha mais violência, para que a gente tenha essa sensação de segurança, para que o cidadão na ponta da linha sofra, né? Não é justo com o cidadão passar pelo que ele passa. E também não é justo com o Estado, que gasta muito dinheiro, investe e nunca aquilo é suficiente. Então a gente está jogando recurso fora, isso é frontalmente contrário à questão da produtividade, e a gente precisa ter uma solução para isso. Governador, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber do senhor, governador, a sua opinião sobre o seguinte fator que de vez em quando, e agora enquanto o senhor falava também me ocorreu.
que é o dever do exemplo, né, de quem exerce o poder. Aquelas pessoas que exercem, sobretudo, o poder executivo, né? O governador do estado, é o presidente da República. O senhor nunca tinha sido governador de estado, né? Nunca tinha exercido um cargo assim dessa relevância. Já foi ministro, etc. Mas o senhor parece até um veterano, viu? Não por acaso as pesquisas são tão generosas sobre o seu desempenho. Eu queria saber do senhor exatamente o dever do exemplo, de conduta que deve estar presente 24 horas por dia na vida de um governante, porque são os sinais que importam, né? Adianta muito mexer na legislação, endurecer penas, etc. e tal, se temos governantes que não dão o bom exemplo, ou pelo menos que não demonstram compromisso com isso, né? Nós temos o presidente da República atual, por exemplo, que é o caso, né? Que veta qualquer avanço da legislação no sentido de agravar as punições. Temos um presidente que cede à chantagem de um grupo de bandidos que invadiu lá a Cargill. E sem contar o recado que passa para a comunidade internacional. Quem mandou investir no Brasil? Tá vendo, seu otário? Foi isso, é isso que acontece com quem investe no Brasil. Então, assim, eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre essa tese. Adianta muito melhorar ou apertar ali do ponto de vista da legislação, enquanto temos governantes que não dão exemplo, porque essa falta de exemplo acaba por se refletir nas decisões do juiz de primeira instância que solta lá o assaltante que levou o celular, não é? Isso, o que é que o senhor acha disso? O senhor considera isso relevante, essa atitude de quem está no poder? Extremamente relevante, Cláudio. Acho que é um excelente ponto. A gente tem falado muito sobre isso. Eu tenho dito que o Brasil tem algumas crises. A gente tem uma crise fiscal contratada, a gente tem um governo que gasta demais, que está deixando uma herança complicada aí para frente. Quem entrar vai ter que fazer extremamente inovador. E a gente não pode ter um Estado que ceda a qualquer chantagem. E isso é exemplo. A gente precisa do exemplo, o exemplo que arrasta, o exemplo que leva a população numa direção. Olha para o Brasil hoje. E aí vamos pensar, né, na Segunda Guerra Mundial, eu estava me lembrando do Churchill, caminhando nos escombros de uma Londres bombardeada. Ele que alertou líderes europeus para as ameaças do nazismo, e mesmo com o país sendo bombardeado, ele mostrava para a população o seguinte: olha, eu estou do lado de vocês, nós vamos suplantar e vencer essa ameaça. A gente entendeu a dimensão dessa ameaça e nós vamos suplantar isso. Então, foi um grande exemplo de liderança. A gente precisa desse grande exemplo de liderança agora para que a gente possa construir uma visão convergente. Vamos lá. A gente não pode achar que no Brasil tudo é errado. Nós temos excelentes exemplos, nós temos nichos de excelência. Podia falar da indústria aeronáutica, podia falar do agronegócio, podia falar do Instituto Butantan, enfim. Por que nós temos esse nicho de excelência? O que deu certo aqui, que precisa ser replicado? A gente precisa ter condição de construir uma visão de futuro para o país. Como é que a gente vai aproveitar as nossas oportunidades na biotecnologia, na segurança alimentar, na transição energética, na economia do conhecimento, porque isso pode fazer com que o Brasil dê um salto de curto prazo. Agora, sem liderança, isso vai ser impossível. Sem liderança, a gente não vai ter a contenção do judiciário, porque os poderes se desrespeitam quando um poder perdendo essa capacidade de organizar a política. E hoje existe um cansaço grande da população que não suporta mais a desfaçatez, não suporta mais a falta de compromisso e, de certa forma, esses dirigentes não entenderam o que está no coração das pessoas, não entenderam que eles têm que resolver o problema das pessoas, os problemas de primeira hora, e aí eles ficam vulneráveis às chantagens, eles são incapazes de fazer as reformas estruturais que demandam autoridade, e aí a autoridade vem pelo exemplo. Se a gente não tem um exemplo, essa estrutura começa a ruir e a gente vê aí a falência institucional, que é o que a gente está assistindo hoje. Então o Brasil tem um problema muito sério de crise moral. Governador, isso coloca a necessidade de que o país encontre alguém que preencha vários requisitos para liderar o crescimento. O senhor acha que essa pessoa é Flávio Bolsonaro? Eu pergunto isso porque a gente divulgou agora há pouquinho a pesquisa Atlas Intel com simulações de segundo turno. Pela primeira vez, o
presidente Lula aparece em segundo, muito encostado nas duas simulações. Mas o seu desempenho, Tarcísio de Freitas, é superior ao desempenho de Flávio Bolsonaro se a eleição fosse hoje, segundo o Instituto Atlas Intel. Não dá uma coceirinha não, governador? Não, estou muito tranquilo, estou com os 2 pés no chão aqui. Como eu tenho reafirmado sempre, né, um compromisso muito forte aí com São Paulo, olhando São Paulo, pensando a longo prazo, com um interesse enorme de deixar um legado, de corresponder uma confiança que me foi delegada pela população de São Paulo, que é um pouco traumatizada, né, com essas pessoas que chegam aqui e já pensam no dia seguinte em sair, já pensam em Brasília. Eu fiz a trajetória inversa, né, eu vim de Brasília para cá e aí aqui eu quero ficar, quero ver esse legado sendo construído. Tem muita coisa bacana para entregar, para evoluir. A gente avançou em alguns aspectos, tem outros aspectos para avançar. Então, dentro daquela lógica de melhoria contínua, etc. Amanhã, por exemplo, eu tenho a conversa com o Flávio Bolsonaro e um dos pontos é o seguinte: a gente precisa apresentar um projeto para o Brasil. Isso é importante do que qualquer nome ou qualquer candidatura. Um bom projeto e a montagem de um bom time te assegura, vamos dizer, os requisitos para fazer um bom governo também, um bom trabalho. E o Brasil está precisando, está carecendo de um bom trabalho. Então ele está carecendo de um bom projeto, um projeto que a população entenda, um projeto que seja simples, um projeto que combata o populismo, que enderece as questões, como é que a gente aproveita as grandes oportunidades, como é que a gente suplanta a crise fiscal, como é que a gente suplanta a crise moral, como é que a gente fortalece as instituições. Isso vai passar por algumas reformas e para fazer essas reformas precisa de time e precisa de autoridade, precisa de liderança. E a nossa ideia é ajudar na construção de um projeto nacional, um projeto que conquiste a sociedade, que o cidadão entenda, olha, aqui tem um caminho de transformação e a gente pode oferecer uma alternativa, a alternativa envelhecida do PT, porque são muitos anos no poder e muito pouca coisa agora para mostrar, muito pouca novidade, há uma obsolescência, há uma falta de compreensão daquilo que o próprio quer. Um povo que é criativo, um povo que pode prosperar, um povo que pode vencer, e a gente pode ver esse país, se a gente aproveitar as oportunidades, crescendo bastante. Agora, tem algumas coisas estruturais que precisam ser feitas, precisam ser discutidas. A gente precisa discutir se a política tá bem organizada, ou seja, se os partidos têm condição de organizar a política, e como é que a gente vai organizar, como é que a gente assegura representatividade. Então, uma reforma política é fundamental, uma reforma fiscal vai ser fundamental, uma reforma orçamentária vai ser fundamental. A gente tem que começar a falar em desvinculação de receita, porque, do contrário, em 2030, a gente vai estar discutindo 3% do orçamento a cada discussão de orçamento. E esse espaço vai ser cada vez menor e isso drena a nossa capacidade de investir. Então, como é que a gente libera espaço para fazer investimento? E não tem nenhuma novidade. Então, a montagem de um bom time e a oferta de um bom projeto para o Brasil vai nos botar num caminho de prosperidade, num caminho aí de crescimento. Governador, bom dia, boa tarde aqui de Paris para o senhor. Obrigada por estar nos atendendo aqui ao vivo no Jornal Gente. E eu volto ao assunto da segurança pública com o senhor. Pelo seguinte, o senhor acaba de dizer que o senhor vai conversar com o pré-candidato Flávio Bolsonaro sobre propostas, e quando existe aí esse fla-flu, aí vamos dizer assim, na política, as propostas elas sempre são colocadas em segundo plano, né? É o que o eleitor espera que não aconteça nessas eleições, nesse 2026. Eu queria saber o que o senhor pensa sobre a maioridade penal e como fazer esse debate andar no Congresso Nacional. Eu digo porque é um debate que está efervescente no mundo todo, principalmente aqui na Europa. E, ligado a isso, vem a questão da educação. Então, gostaria de saber das propostas do senhor neste assunto. Bom, é um tema efervescente mesmo. Eu acho que a gente tem que tirar a carga ideológica desse tema e analisar do ponto de vista prático. Analisar, por exemplo, como os jovens amadureceram, o nível de informação que eles têm acesso hoje. Será que um jovem de 16 anos que comete um crime hediondo não sabe o que está fazendo? Será que a solução para ele, que a gente vai proporcionar uma internação de 3 anos, e aí a gente vai devolver esse infrator para a sociedade? Observe o seguinte: todos os crimes de grandes reincidentes, e alguns foram cometidos por jovens que
estavam internados e que saíram da internação precocemente, porque cometeram crime como adolescente e já estavam reincidindo, ou que tinham recém-completado a maioridade. Há um nível de consciência. Então, eu entendo que a gente tem que trazer as evidências e demonstrar o seguinte: eu preciso aumentar o custo do crime. Aquele jovem precisa entender que ele não vai poder ser usado pelo crime ou não vai poder ter um salvo-conduto para agredir a sociedade. Então, a gente precisa sim avançar nessa questão da redução da maioridade penal, até no aumento do tempo de internação para aqueles jovens. Eu não posso prender um jovem com 17, com 18 ele ser liberado. Por que ele não pode ficar 6 anos, 7 anos, 10 anos internado? Então, a gente precisa realmente passar a percepção de punibilidade, que o crime não vai compensar. Então, é o aumento do custo do crime. Então, isso é fundamental e óbvio. A questão da educação é fundamental, a gente tem aí que olhar essa questão da educação sob alguns aspectos, sobre algumas dimensões. Ontem, a gente divulgou os resultados do Saresp no estado de São Paulo, e são resultados bastante alvissareiros, assim, que me entusiasmaram bastante. Nós tivemos o melhor resultado da nossa história em matemática. Então, o melhor recorde de matemática no 2º ano fundamental, no 5º ano fundamental, no 9º ano fundamental. Os anos iniciais aí indo muito bem. E quando a gente vê os anos iniciais, então, em termos de percentual de nível avançado, de nível adequado, foi muito agora começar a pensar na fluência matemática. Então, vamos dar o suporte matemático, isso vai ser fundamental para esse aluno lá na frente, quando a gente pensa em PISA, quando a gente pensa em ferramenta para se deparar com os desafios da nova era, das novas economias, a economia verde, a economia prata, a economia do cuidado, a economia do conhecimento. Então, a gente tem que preparar essa geração para aquilo que está vindo. Aí eu tenho que olhar os anos finais do ensino médio, que aí é a turma que já tem mais defasagem. Aqui vai ter um desafio de formação contínua do professor para a gente melhorar a qualidade dessa aula, e a gente está fazendo isso por meio dos professores multiplicadores, né, onde a gente tem um grupo que se prepara para cada aula, onde um multiplicador vai interagindo com os outros professores em vários grupos de trabalho, eles vão discutindo aula a aula como que vai ser a abordagem, o que funcionou, o que não funcionou. Segunda questão, a recuperação do aprendizado, então com a tutoria, então os professores adicionais que pegam aquele aluno, que estão vendo que aquele aluno está com dificuldade, dão aquele suporte que muitas vezes é quase particular, para que ele possa se reencontrar, porque senão ele perde o interesse. Isso está funcionando muito e a gente está vendo isso na frequência escolar. A gente começa 2023 com uma frequência escolar de 78% e a gente termina 2025 com uma frequência escolar de 90%. Estamos satisfeitos? Não. Mas isso é relevante pelo seguinte: aumentar 12 pontos a frequência escolar significa ter, por incrível que pareça, 300 mil alunos a mais na sala de aula por dia. E, obviamente, quando você faz a correlação, as escolas que têm a melhor performance são as que têm a maior frequência escolar. E uma coisa interessante nos resultados do Saresp desse ano: a gente aumentou a proficiência, a gente melhorou o resultado, aumentando a quantidade de alunos fazendo prova, que normalmente é o contrário. Você diminui o aluno, melhora o resultado. A gente aumentou a quantidade de alunos fazendo a prova e aumentou o resultado. Então, isso nos permite imaginar que a gente pode dar mais ferramentas. E a partir do momento que você faz o feijão com arroz, o básico bem feito, a gente pode pensar em introduzir complexidade na rede. Opa, agora vamos se preparar para o PISA, vamos se preparar, sair às vezes do ensino mais enciclopédico para aquilo que é ferramenta fundamental para o aluno se desenvolver dentro de uma lógica de competência, porque o mercado vai exigir muito desses jovens e vai exigir a habilidade de comunicação, inclusive em outro idioma. Por isso que a gente está com os nossos programas de intercâmbio, a gente está mandando 1.000 alunos por semestre para o exterior para fazer intercâmbio, a habilidade de resolver problema, então a habilidade matemática, pegar um problema grande, transformar em problemas menores, e a capacidade de relação interpessoal. E isso aí vai ter também um reflexo na segurança, enfim, nessa linha que a gente quer seguir. Hoje, o senhor vai dar um passo para cumprir uma das suas promessas de campanha, que é o leilão lá do centro de São Paulo. Quais são as informações que o senhor tem e quando que o centro de São Paulo vai receber a sede da administração do governo de São Paulo? Olha, passo muito importante que a gente está dando, de fato, um cumprimento de promessa. 10 horas a gente vai fazer o leilão, temos 2 grupos participando desse leilão, então a gente vai ter um leilão que vai haver competição. São 2 grupos de grande porte, então alguns já investidores no centro, que já estão com uma série de empreendimentos imobiliários no centro, então isso reforça
a crença no centro de São Paulo, e um outro grupo que é muito forte, que já trabalha também com o estado de São Paulo. Então, eu entendi e fico feliz com o resultado, que são 2 grupos aptos. Independente de quem ganhar o leilão, vai fazer um bom trabalho e vai conseguir entregar aquilo que a gente quer, que é uma estrutura extremamente moderna. A gente vai tirar servidores de 40 prédios diferentes, vamos concentrar numa única região. Isso vai nos proporcionar uma economia de área e uma economia de recursos por ano, mas mais do que isso, a gente está falando da maior intervenção urbanística do centro depois Vale do Anhangabaú. Então, é uma intervenção super importante. E aí, a gente deve ver esse centro sendo construído já a partir do ano que vem. Então, esse ano, um ano de endereçamento das questões de desapropriação e projeto executivo, ano que vem iniciando as obras. E em 2030 é a nossa expectativa, embora o contrato preveja 5 anos para execução das obras, né, e entrega dos equipamentos. A gente está falando de 10 torres, mas em 2030 a gente quer estar com isso pronto, entregando para a sociedade, que vai se compor a outras intervenções que vão acontecer. Eu me refiro ao Boulevard da Cultura, né, saindo da Sala São Paulo, passando ali pela Praça Júlio Prestes, e aí a gente está falando de exposições ao ar livre, a gente está falando da Praça da Luz, a gente está falando do Parque do Moinho, a substituição da favela do Moinho, que sempre foi um bunker do tráfico de drogas, que vai virar um parque, vai virar a estação Bom Retiro da CPTM, o hub de inovação, onde a gente vai incubar startups de tecnologia, né, para desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, o VLT, para que o cidadão possa, né, percorrer com mais facilidade o centro de São Paulo, com uma outra alternativa que vai estar conectada com as linhas de trens metropolitanos. Então, é uma grande revolução urbana, é devolver a cidade para as pessoas, é continuar um movimento que já está em curso, que é um movimento de resgate desse centro histórico de São Paulo. Governador, o saudoso ministro Antônio Delfim Neto, que foi colunista aqui do nosso programa durante muitos anos, ele costumava dizer que grande parte dos problemas brasileiros grande parte começou com a apropriação das elites do serviço público do Tesouro Nacional. As elites do serviço público se apropriaram do Tesouro Nacional e foi aquela coisa de corrida ao ouro, né? Isso para mim, aquilo para você, começou ali aí a gênesis dos penduricalhos, das regalias, dos privilégios e tudo mais, que hoje voltou à ordem do dia aqui no nosso país, infelizmente, desgraçadamente, né? Eu gostaria que o senhor falasse sobre como o senhor enfrenta essa questão no âmbito do Estado de São Paulo e qual a sua sugestão para que os brasileiros se livrem dessa chaga, né, aberta. É uma coisa que, em alguns casos, lembra até quase uma organização criminosa ali. As pessoas garimpando formas de tirar dinheiro do tesouro e botar no próprio bolso. O senhor tem alguma sugestão, ou se colocando na posição de comando, né, do país, por exemplo, como resolver essa questão? Olha, você tem razão, Cláudio. O que a gente vê é muito complexo, é grave, porque a gente vê um assalto ao Estado, a captura do Estado. E essa captura, ela abre brecha para outras capturas. E o orçamento público, assim, vai sendo capturado, e a gente vai afastando o orçamento público do cidadão, da necessidade do cidadão. As corporações capturaram o Estado. E aí, quando as corporações capturam o Estado, capturam o orçamento, a gente tem a segunda captura, que é a captura também das empresas, e aí vira uma corrida insana por benefício, por penduricalho, aí por outros tipos de benefícios. Vamos parar para pensar o seguinte, pegar o orçamento da União, você tem aí alguma coisa você vai pagar 1 tri de juros por ano, aí você vai pagar 300 bi hoje de benefícios sociais e esse valor crescente no tempo. Quando você paga benefícios creditícios, financeiros, tributários, a conta deve estar chegando aí na casa dos 800 e poucos bilhões. E aí todo mundo acha que pode tirar um naco do orçamento. As elites do funcionalismo vão lá e capturam uma parte do orçamento. As elites corporativas vão lá e capturam um naco do orçamento. E o que vai sobrar, ao fim e ao cabo, para o cidadão?
não sobra nada. Então, eu entendo que aí 2 reformas são fundamentais. A reforma administrativa, e a gente precisa disciplinar o Estado, conter o Estado, diminuir o tamanho do Estado, diminuir as regalias que são incompatíveis com o nosso estágio de desenvolvimento econômico e social. E a reforma administrativa tem que ser bem endereçada, ela tem que fazer com que esse custo da máquina seja decrescente no tempo. E a segunda reforma é uma reforma orçamentária, para a gente rever toda essa questão. E, obviamente, tem alguns programas que precisam ser redesenhados, para dar um caráter emancipatório, para que a gente tenha um custo decrescente no tempo, e isso vai ser um indicador de sucesso, como alguns grandes programas já tiveram no mundo, e a gente tem base comparativa, e diminuir a carga de vinculações também, para que a gente tenha espaço para o desenho de políticas públicas. Imagina o seguinte, aí a gente tem a captura pela política também, porque imagina, se o orçamento da União começa a servir para tapar o buraco da rua do município lá e tal, é que o orçamento da União não está mais servindo o seu propósito. A gente deixou de pensar com o orçamento federal aqueles projetos que são estruturantes, e ele está servindo de instrumento para a política de paróquia. E isso, obviamente, tem um efeito deletério. A gente perde eficiência, o que a gente está assistindo é a ineficiência do orçamento público. Mal comparando, é como se o Brasil tivesse virado o país da meia entrada. E aí, isso não dá certo, o custo social disso é enorme. Governador Tarcísio de Freitas, queria ouvi-lo a respeito de uma das discussões que acontecem agora no Congresso Nacional e de grande repercussão prática, o chamado fim da escala 6x1. Eu queria ouvi-lo sobre a sua posição a respeito disso e se o Estado de São Paulo já fez algum tipo de levantamento sobre o possível impacto que isso pode ter caso de fato avance na Câmara e no Senado. O que a gente enxerga aí é o seguinte, alguém conversou com aqueles que geram emprego, geram oportunidade sobre essa proposta, que é uma proposta bastante populista? Será que é isso que vai resolver o problema da emancipação das pessoas, vai resolver o problema do emprego? Qual seria a melhor forma de endereçar isso? São as convenções coletivas. O acordo patrão-empregado, o acordo categoria empregador, porque é isso que vai resolver o problema. Ali eu vou definir a jornada. Existem setores que são setores que têm características muito próprias, e quando houve a flexibilização lá com a reforma trabalhista, a gente começou a ter setores que avançaram. Por exemplo, às vezes, o melhor dia para você fazer compras com a sua família é o domingo. E por isso hoje, lojas de material de construção abrem no domingo, né? Grandes conglomerados aí que trabalham com isso abrem no domingo, que é o dia que o marido tem para passear com a esposa, para ver lá a cerâmica que vai usar na reforma da sua casa, etc. Isso foi flexibilizado via reforma trabalhista, então via acordo coletivo. Ora, os acordos coletivos são importantes, é importante que a gente dê flexibilidade, que a gente desregulamente, isso é fundamental, porque senão vai ficar uma conta. Aí uma pergunta que a gente vai fazer, porque senão a gente vai atacar frontalmente a geração de emprego, que é o que a gente não quer fazer, e a gente vai empurrar mais gente para a informalidade, e aí o Brasil vai se tornando o país da informalidade, e essa informalidade vai ser crescente. E aí vem o grande risco de uma campanha eleitoral dessa, que é o seguinte: que proposta exatamente vai estar na mesa? Alguma medida para contrapor essa questão, para fazer com que os empregos sejam preservados? Agora, por outro lado, se acontecer a desoneração, como é que a gente banca a Previdência? Então, essas coisas estão todas erradas para ser irresponsável. Qual é o melhor caminho para isso? O caminho do acordo, o caminho em que patrão e empregado estabelecem qual é a melhor linha para que a gente preserve o emprego. Preservar o emprego é fundamental, preservar a solvência dos nossos negócios, preservar os nossos empreendedores, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, é fundamental. E aí não cabe populismo, porque a matemática é implacável. Governador, para a gente encerrar a entrevista, não posso deixar de perguntar sobre o Supremo Tribunal Federal, essa crise que a Suprema Corte viveu com o escândalo do Banco Master e o chamado inquérito do fim do mundo. O senhor é favorável ao encerramento dessa investigação de ofício que hoje abraça
muitos outros lados e outros temas e acaba, de alguma forma, gerando uma insegurança jurídica no país? Sem dúvida, sou favorável, tem que encerrar. A gente não pode ter um inquérito que está aberto de forma indefinida no tempo, onde a cada novo episódio alguém pode ir lá para dentro. Alguma coisa aconteceu, bota a pessoa. Então, isso não parece fazer sentido do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, e traz sim uma insegurança jurídica enorme. A gente falou, e o Cláudio aqui falou a questão do exemplo. O exemplo tem que vir de cima. O exemplo, né, que a Suprema Corte vai dar, esse exemplo vai permear todo o judiciário brasileiro. Então, isso é muito importante. Então, é fundamental que tudo seja apurado, seja esclarecido, que as responsabilidades fiquem claras, o que aconteceu, o que não aconteceu, e isso seja feito de forma transparente. A sociedade merece essa transparência. E outra, não dá para a gente ficar com um inquérito aberto indefinidamente. Então, seria muito bom que o inquérito do fim do mundo pudesse ser encerrado. Eu acho que já deu. Governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, conversou ao vivo conosco nessa manhã no Jornal Gente. Obrigado pela entrevista, governador. Até uma próxima. Obrigado, sempre uma honra estar com vocês. Que Deus abençoe muito o trabalho de vocês no Jornal Gente, na Band News. Muito obrigada. Obrigada. Abraço. Jornal Gente.